Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Bem pessoal, hoje eu vou comentar sobre a partida entre Fluminense e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, deixe o seu like para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Muito bem pessoal, eu resolvi fazer vídeos de forma autônoma de cada jogo, tá bom? Que eu tava percebendo que os vídeos estavam muito grandes, né? Eu tava falando de forma geral de todos os jogos em um vídeo só, então como tava ficando muito grande os vídeos, então para encurtar, né, eu preferi fazer vídeos comentando de cada jogo de forma autônoma. Então cada vídeo vai ser de uma partida, tá bom? E nesse eu vou comentar sobre a partida entre Fluminense e Flamengo, que foi o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, tá bom? Jogo de ida. E vamos lá, o que foi a partida desse clássico, né, inédito, carioca na Copa do Brasil? E assim, o jogo em si foi de domínio do Flamengo. E até foi surpreendente, porque eu acho que até o mais otimista torcedor do Flamengo não pensava que o Flamengo ia dominar a partida do jeito que dominou o Fluminense. Que pensava que a partida do domínio fosse mais equilibrada, né? Mas a verdade é que o Flamengo realmente dominou de forma geral a partida. Teve grandes chances de sair com a vitória nesse confronto. E praticamente o Fluminense não viu a cor da bola, né? Acho que foi uma surpresa para o Fluminense o modo como o Flamengo jogou contra eles. E assim, né? Como falei, a torcida do Flamengo estava meio receosa com esse confronto, já que as últimas partidas com o Flamengo, principalmente a partida contra o Bahia, né, foi um futebol muito ruim que o Flamengo apresentou. Então o torcedor do Flamengo estava meio assim desacreditado, né, estava meio assim receoso com essa partida, mas realmente o Flamengo se saiu bem. Só faltou fazer o gol, né, para poder sair em vantagem no primeiro jogo, mas faltou um pouco de sorte, faltou um pouco de pontaria e de precisão para a equipe rubro-negra. Mas vamos lá comentar os pontos, né, que a gente tem que comentar aqui da partida. O primeiro tempo, o Flamengo fez o que eu posso dizer, o melhor primeiro tempo da temporada. Assim, sem dúvida nenhuma, foi o melhor primeiro tempo da temporada do Flamengo. E olha que, assim, eu posso até arriscar que foi um dos maiores primeiros tempos desde lá de 2019, que a torcida olhou assim e disse, não, o Flamengo jogou parecidamente com como estava jogando em 2019, naquela temporada mágica que o Flamengo teve. Obviamente que tem suas diferenças, tá bom? Mas assim, lembrou um pouco esse período. Porque assim, no primeiro tempo o Flamengo, eu acho que o São Paulo estudou, obviamente, a equipe do Fluminense. Eu acho que ele viu também a partida entre o Fluminense e o Vasco, porque o Vasco tentou fazer isso que o Flamengo fez, né, nessa partida. Inclusive fez logo no início e deu resultado, né? O Vasco pressionou o Fluminense lá no campo de defesa deles e numa bobeada do Fábio, o Vasco foi lá e abriu o placar com o Pedro Raul. E o São Paulo parece que viu essa partida, né? Viu talvez os melhores momentos, então viu a partida completa aí. E nisso, ele também fez a mesma coisa, né? Mandou a equipe do Flamengo pressionar, fazer aquela marcação de pressão alta, né? Ali no campo do Fluminense. E nisso o Fluminense não se criou, né? Teve muita dificuldade de sair ali jogando com a bola no pé, que é uma coisa que o Diniz gosta, né? De sair tocando ali, de pé em pé, até chegar à área do adversário. E nisso o Flamengo anulou o Fluminense. No primeiro tempo, realmente, o Fluminense não viu a cor da bola. Na verdade, não viu a cor da bola praticamente em todo o jogo. Teve lá os seus momentos lá no final, mas daqui a pouco eu comento. Assim, o primeiro tempo foi muito bom do Flamengo. O Flamengo teve ótimas oportunidades. Teve duas oportunidades que eu vou destacar, né, no primeiro tempo, que foi uma em que o Gabigol entrou na área, chutou, a bola bateu na trave. E no rebote, o Arrascaeta, ele perdeu o gol. Não vou dizer que perdeu, né? Mas ele chutou por cima do gol do Fábio. Então foi uma chance inacreditável, hein? E principalmente pelo chute do Gabigol, né? Que a bola caprichosamente bateu na trave. Realmente foi um lance que talvez quem tá no estádio não acreditou que a bola não tenha entrado, né?
Mas realmente foi uma grande chance do Flamengo que faltou um pouquinho de sorte com o capricho que a bola iria entrar e o Flamengo ia sair por 1-0 no pra cá. A outra chance que eu destaco, né, foi a do Gerson, né, que o Gerson teve uma chance também de abrir o pra cá, né, que ele pegou a bola ali e tentou encobrir o goleiro Fábio e a bola passou ali raspando a trave ali do goleiro Fábio. Foi realmente um lance assim impressionante que realmente merecia ter saído do gol, mas realmente a bola caprichosamente bateu no chão e saiu. Então faltou um pouco de sorte também, né? Mas ia ser um golaço se o Gerson acertasse o gol. E assim, o Fluminense no primeiro tempo até que tentou também, tentou chute de fora da área, né? Mas um chute também sem nenhum perigo. O Santos defendeu sem nenhum problema. O Santos que teve até uma boa participação, né, na partida. Teve um lance lá no segundo tempo, mas eu já vou comentar. E ainda no primeiro tempo ainda salvou o Flamengo, né? Uma bola ali que o jogador do Fluminense bateu praticamente na área do Flamengo, bateu no zagueiro e sobrou pro outro jogador do Fluminense ali na área. E o Santos saiu para abafar a bola e assim ele abafou e o jogador do Fluminense chutou nele. Ele conseguiu fazer a defesa dessa forma, impedindo o gol do Fluminense. Então o Santos nessa primeira etapa até que se saiu bem. Mas assim, o primeiro tempo foi de amplo domínio do Flamengo. Também teve outro lance do Fluminense também que eu vou destacar também na primeira etapa, né? Que agora não me lembro se foi na primeira etapa ou na segunda etapa. Não, foi na segunda etapa que teve. Porque na primeira etapa realmente o Fluminense não encontrou a bola. Teve esse lance aí, mas o Fluminense não jogou da forma que a torcida estava acostumada a jogar, né? Com triangulações, com jogadas ofensivas rápidas, principalmente com áreas ali, que também não se criou, né, na partida. O Flamengo marcou muito bem os jogadores do Fluminense dessa forma, anulando o setor criativo e o setor ofensivo do Fluminense. No segundo tempo, né, o Flamengo manteve a pegada do primeiro tempo, mas só que não foi tão intenso como na primeira etapa. O time deu uma decaída um pouquinho, o Fluminense deu uma melhoradazinha assim, mas também não foi uma melhorada assim que pudesse equilibrar a partida. O Flamengo foi melhor também na segunda etapa, teve boas chances de fazer o seu gol. Inclusive tem um lance que sinceramente para mim foi o mais inacreditável, que foi o gol perdido do Arrascaeta, hein? Teve um cruzamento na área, o jogador do Flamengo cabeceou para a pequena área e o Arrascaeta sozinho ali na pequena área, sem marcação, ele praticamente cabeceou a bola por cima do gol do Fábio. Onde nesse lance ele poderia ter caprichado, né? Ele tinha condições de ajeitar o corpo, olhar para onde ele ia cabecear. Então ele tinha tempo e espaço para fazer uma jogada melhor, mas só que simplesmente cabeceou, acho que de forma errada, né? Pegou muito embaixo assim, da bola e a bola simplesmente subiu. Dessa forma o Flamengo perdeu uma ótima chance de abrir para cá. E para mim foi a jogada mais inacreditável que teve do jogo, assim, esse gol do Arrascaeta, assim. Perdeu uma ótima chance. E outra coisa também que eu tenho destacado do Flamengo, né? É que o Flamengo chutou bastante de fora da área, né? Teve muito chute. O Arrascaeta tentou chutar. O Gabigol também jogou bem. O Gabigol ele buscava bastante o jogo. A chance que ele tinha, ele pegava e chutava de fora da área. Ele não teve medo de arriscar. Inclusive tem chutes dele que passou perto do gol. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que falta treinamento para o Flamengo chutar de fora da área. Já que os chutes do Flamengo foram muito imprecisos, né? Foram poucos assim que você via que realmente levou um certo perigo pro goleiro Fábio. Mas foi bom ver o Flamengo arriscando de fora da área, né? Porque o time é muito de ficar de toque para cá, toque para lá e não agredia o adversário, não mostrava ser perigoso para a defesa adversária. Ficava só naquele toque para cá, para lá e não saía
desse toque. Então a torcida sempre pedia, poxa, peguem a bola e chutem pro gol, não tenham medo. E nessa partida o Flamengo arriscou bastante de fora da área. Então foi uma coisa que eu gostei bastante da equipe, que a equipe não teve medo de arriscar. E também eu gosto de destacar uma outra jogada do segundo tempo, que foi uma defesaça do Fábio, hein? O jogador do Flamengo subiu de cabeça praticamente na pequena área e o goleiro Fábio fez uma defesaça. A bola ia no cantinho, ele foi lá, pulou e salvou a equipe do Fluminense. Então foi um lance realmente bem perigoso do ataque do Flamengo, que quase que saía com uma vantagem do campo, né? Então, de fato, se a gente for pegar os melhores momentos, realmente a maioria dos lances perigosos foi do Flamengo. Então o Fluminense quase não criou na partida. Mas teve lá o seu lance perigoso, né? Ali no final, que aí eu preciso falar do Fábio, já do Santos, né? Que foi numa cobrança de falta, né? Que teve ali... não foi tão próximo da área do Flamengo, mas o jogador do Fluminense cobrou, né? Cruzou a bola na área. O jogador do Fluminense conseguiu cabecear e a bola passou assim. E no cantinho do gol do Flamengo, o Santos pulou e conseguiu defender. Só que assim, você deve estar pensando que não viu o jogo. Poxa, então foi uma defesa do Santos, né? O Santos salvou o Flamengo. Pois é, aí é que tá a questão. Foi uma defesa, mas foi uma defesa tão esquisita dele. Ele caiu de forma tão esquisita para fazer a defesa, que quase que ele leva um frango, hein? Quase que ele leva um frango. A bola, ele defendeu, pegou esquisito ali. A sorte que ele conseguiu desviar para escanteio, né? Mas realmente foi um lance bem esquisito do Santos, assim, que quase que ele se complica nessa jogada aí. Que olha, se ele tivesse pegado esse gol no finalzinho, realmente muito torcedor ia... ele ia ter que ser escoltado, né? Pra fora do estádio, porque realmente muito torcedor ia ficar bem bravo com ele se ele tomasse esse gol no finalzinho, diante de tudo que o Flamengo fez na partida, né? Mas assim, foi um empate em 0-0, onde o Flamengo foi superior na partida. Como eu falei, foi uma superioridade que surpreendeu muita gente, que muita gente não esperava que o Flamengo fosse tão superior ao Fluminense, principalmente pelo momento a qual o Fluminense está jogando, né? O Fluminense está jogando um futebol melhor que o Flamengo. Mas também fica evidente uma coisa, que qual é o limite do time do Fluminense, né? Porque o Flamengo simplesmente marcou o Fluminense no seu setor de defesa, anulou as principais peças do Fluminense, que eu digo que são os pilares do Fluminense, que é o Ganso, o Arias e o Cano. O Cano quase não viu a cor da bola, e marcou esses 3 pontos. Praticamente anulou o setor criativo do Fluminense e o setor ofensivo. Então, se marcar os 3, praticamente anula o Fluminense. Então, a gente fica se questionando se de fato o Fluminense tem time realmente para manter aquele futebol que vem jogando, e se as equipes realmente que olharem essa partida aí que o Flamengo fez, se fizerem igual, o Fluminense realmente não se cria na partida. Então o Fluminense depende muito da criatividade desses 3, que são os pilares do Fluminense, para poder fazer as jogadas. E quando anula os 3, praticamente o Fluminense não consegue achar seu jogo, e dessa forma encontra dificuldades. No jogo do Flamengo encontrou dificuldades, o Ganso teve uma partida discreta, né? Não conseguiu fazer as jogadas, principalmente para a marcação do Flamengo. O Cano, nem se fala, né? O Cano é um tipo de jogador que precisa ser armado para poder fazer os seus gols, né? É aquele jogador que fica lá na área e ele é abastecido, né? As bolas para poder ele, dessa forma, fazer os gols. E o Arias é aquele cara que realmente tem velocidade, habilidade, mas também não sobre se criar, né? Porque o Flamengo teve uma marcação muito forte, então a gente teve poucos momentos em que conseguiu arrancar mesmo em direção à área do Flamengo. Então o Flamengo conseguiu bem anular o Arias. E de resto, realmente ficou nessa situação, né? A defesa do Fluminense também teve alguns momentos que falhou. Então a defesa do Fluminense também não é lá essas coisas, né? Uma defesa primorosa, né?
supra-sumo da defesa. Tem os momentos de falha, em que o Flamengo poderia ter aproveitado muito bem esses momentos de bobeada da defesa do Fluminense para fazer o gol, mas o Flamengo nesse jogo realmente faltou precisão, faltou sorte, faltou eficácia do setor ofensivo do Flamengo, que não soube aproveitar. Inclusive teve momentos em que tomava a bola, mas o toque do Flamengo acabava sendo errado, né? Pegava a bola, roubava a bola ali, principalmente no setor de meio de campo, e quando era para armar o contra-ataque, né, não conseguia sair a jogada porque sempre acontecia um erro ou havia um passe muito forte em que o jogador do Flamengo não conseguia. Então, assim, se a gente for pensar no jogo em si, o resultado em si foi bom pro Fluminense. Por quê? Porque o momento do jogo, falando do jogo em si, tá bom? O resultado foi bom pro Fluminense porque o Fluminense escapou de levar até uma goleada do Flamengo nesse jogo. Porque o Flamengo foi muito superior, o Flamengo perdeu muitas chances, até uma chance inacreditável, como eu falei do Arrascaeta, foi a jogada mais inacreditável que teve, né? Uma cabeçada praticamente quase em cima do gol ali, o Arrascaeta errou. Então o Fluminense saiu com um resultado bom lá desse primeiro jogo por conta da partida que fez, né? O Fluminense não jogou nada e o Flamengo poderia ter saído com um belo resultado. E pro Flamengo realmente fica aquela sensação de frustração, né? Principalmente pro torcedor que, poxa, o Flamengo poderia ter saído com uma vitória do clássico, né? Poderia ter saído pelo menos com 1-0 nesse primeiro jogo. O Flamengo jogou muito bem. Como eu falei, o primeiro tempo do Flamengo foi algo realmente sensacional, que eu acho que traz uma luz no fim do túnel, né? Que a torcida estava muito desacreditada pelo futebol que o Flamengo estava apresentando. Então, se tem uma coisa que o Flamengo a torcida deve, assim, não comemorar, né, mas ficar com uma sensação realmente de que a equipe está melhorando, foi esse primeiro tempo. Tá bom? Foi esse primeiro tempo. O segundo tempo foi abaixo um pouquinho, mas mesmo assim ainda o time ainda conseguiu jogar ali, criar perigo, só que não soube aproveitar as chances. Mas assim, ficou essa sensação de frustração pro Flamengo, porque poderia ter saído com um belo resultado desse primeiro jogo. Mas assim, se a gente for pensar do outro lado, o resultado foi ruim pro Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense, com esse resultado, perdeu moral. Porque ele vinha para esse clássico aqui com moral, né? Ter goleado o River Plate, tá jogando bem, tá bem no campeonato, tá acima até do que o rival. Todo mundo comentando que é o melhor futebol do Brasil. Então, o torcedor do Fluminense pensava que o Fluminense ia vir para esse jogo e simplesmente ia detonar, né? Ia meter uma goleada, assim como foi o jogo lá do Carioca, que ia vencer o Flamengo fácil. Mas, com esse empate, o torcedor do Fluminense já começa a perceber que não é isso tudo aí, não. Que realmente não vai ser tão fácil assim eliminar o Flamengo da Copa do Brasil como eu estava pensando. Então, no quesito de moral, a torcida do Flamengo teve um bom resultado, porque mostrou pro Fluminense que o Flamengo também não é um cachorro morto, que o Flamengo realmente é uma equipe que merece ser respeitada, que tem um bom elenco, que pode a qualquer momento ser decisivo e assim sair vencedor, quem sabe, do segundo jogo. Então, realmente, em quesito de aspecto moral, de, assim, pode dizer assim, de respeito, o Flamengo realmente mostrou que realmente tá ali, que é uma equipe que merece respeito, é o atual campeão da Copa do Brasil e que o Fluminense não vai ter vida fácil no segundo jogo. Então também depende de tudo do Flamengo. Se voltar a jogar o que jogou nessa primeira partida, tem grande chance de sair com a classificação no segundo jogo, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, um vídeo mais curto, né, comentando sobre essa partida. Até posso alongar um pouco mais nas partidas, de forma que eu faço os vídeos de forma autônoma, né, comentando cada partida em um vídeo. Então eu tô fazendo esses vídeos agora, tá bom? Dessa forma, para poder ficar mais curto, você aproveitar e não ficar alongado, né? Ficar muito grande. Então, esse vai ser os próximos modelos de vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou comentar da próxima partida no próximo vídeo, tá bom? Sobre o Atlético Mineiro e o Corinthians. Então vai ser o próximo vídeo que eu vou postar no canal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e também de acionar o sininho, tá bom? Que o sininho notifica você de todas as novidades que rolam aqui pelo canal, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima!